Hoje nós vamos falar sobre os rótulos alimentares. Vocês vão ver como é importante vocês poderem fazer a leitura na hora da decisão de uma compra. Vamos iniciar perguntando aqui a Rafaela o que na verdade são os rótulos. Os rótulos são as descrições daquele produto. É lá no rótulo que você vai encontrar a lista de ingredientes, você vai encontrar a tabela nutricional, a porção daquele produto, prazo de validade, dentre outras informações. É uma forma de comunicação entre o consumidor e o produto. Maravilha! Então vamos para o primeiro item, vamos destrinchar isso aí. Nos ingredientes, como é que funciona? Como que a gente identifica e faz a leitura? A lista de ingredientes, ela vem de forma decrescente. Ou seja, aquele principal constituinte daquele alimento, ele vai estar na primeira posição. Vamos para um exemplo bem prático. Vamos pegar um biscoito. O biscoito, ele fala biscoito integral. Então, no primeiro ingrediente vai vir uma farinha de trigo integral ou uma aveia, né? Algo que representa aí esse biscoito como um alimento integral. Isso mesmo. Do contrário, se vier uma farinha de trigo, a farinha branca, então ele está vendendo algo como integral que na verdade não é. É isso? Isso mesmo. Perfeito. Muito bem. O que mais a gente pode ver? Eu acredito que lá na descrição, Rafaela, tem uns nomes mais diferentes, né? A gente começa a ler farinha de trigo integral, açúcar, sal, e de repente vem um glutamato, um BHT, um aromatizante, um espessante. Exatamente. São os aditivos. Isso, os aditivos. E o que são aditivos químicos? São justamente essas formulações que são produzidas pela indústria para poder o quê? Dar sabor, dar uma coloração diferente àquele produto. O problema é o consumo excessivo. Entendi. Então, esses produtos, na verdade, eles são produtos químicos que não fazem bem à saúde e que devem ser evitados. Então, na verdade, quando a gente vê, a gente deve fugir um pouquinho, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos para o segundo item do rótulo. A gente tem uma tabela nutricional, que é aquela tabelinha maior, que em cima fala sobre a porção daquele alimento, não é isso? E depois ela destrincha no que é que realmente tem. Como é que funciona a tabela nutricional? Então, a tabela nutricional, ela vai de acordo com a porção daquele alimento. Vamos continuar no exemplo do biscoito. Então, um biscoito, ele vai colocar lá 25 gramas, um exemplo, tá? Só que naquele biscoito, o pacote todo tem 100 gramas. Mas aquelas informações da tabelinha nutricional correspondem a 25 gramas. Então, calorias, o carboidrato, a proteína, as gorduras estão correspondendo a 25 gramas. Se você consumir as 100 gramas, aí você precisa fazer as continhas matemáticas para poder... Multiplicar vezes 4, né, gente? Isso, para poder saber realmente o quanto você está ingerindo. Muito bom. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vai... Outra coisa que acontece é na caloria e esquece de ver o que é que a gente está consumindo. Porque, vamos supor, o biscoito, ele pode ter uma quantidade de açúcar, né, Rafaela, grande, né? Mas aí, de repente, a caloria não é tão alta assim. E aí isso pode confundir um pouquinho as pessoas. Por isso que é importante fazer uma análise crítica tanto da lista de ingredientes quanto da tabela nutricional. Não focar apenas em calorias. 160 calorias de um produto pode ser bem diferente de 100 calorias de outro produto, em termos de composição, em termos de constituintes daquele produto alimentício. Perfeito. Vamos dizer que 160 gramas de uma fruta em relação a um biscoito é bem diferente. Exatamente. Então, minha gente, não se liguem só nas calorias. Vamos olhar o rótulo e tudo que a gente está consumindo aí. Vamos agora para alguns exemplos, né? Para ajudar a turma. O extrato de tomate. Pensei agora no extrato de tomate. Dentro do rótulo, a gente deu uma olhadinha. O primeiro componente é tomate. Óbvio que a maior quantidade é tomate. Mas ele vem com muitas coisas. Ele vem com açúcar, ele vem com sal, ele vem com os temperos, ele vem com conservante. Ele vem com tal do glutamato. Glutamato monossódico. Monossódico. Então, assim, ele termina, apesar de ter o componente tomate ali, né, forte, ele termina tendo outros ingredientes que não são muito legais. Então, o que é que seria legal aí no extrato de tomate?
Então, Roberto, sabe o que seria legal, Roberto? Se você fizesse esse extrato de tomate. Porque se você fizesse em casa, você não estaria adicionando açúcar, muito menos aromatizantes, muito menos glutamato monossódico. Então, o natural seria bem melhor. Um outro exemplo, o iogurte. Né? Existem vários tipos de iogurte e muitas pessoas acreditam que o iogurte é algo que é muito bom para a saúde, faz bem. E assim, existem várias marcas, como você muito bem falou, mas a gente precisa ver qual dessas marcas é a melhor para eu escolher. Então, eu sempre peço para olhar a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Vamos lá. Existem iogurtes que têm 30 gramas, 37 gramas de carboidrato, enquanto outros têm 10, 8. Se eu quero iogurte, eu quero consumir proteína. Eu não quero estar consumindo em maior quantidade de carboidrato. Então, quando a gente analisa a tabelinha nutricional, a gente vai saber qual iogurte eu vou escolher. Então, quanto menos aí, no caso, né, pegando esse exemplo, quanto menos carboidrato seria melhor e quanto menos palavras que a gente não conhece. Se você pega um iogurte com a lista de ingredientes, com várias palavras que você não conheça lá nos ingredientes, esse iogurte ele não tá nada de natural. Olha, uma dica legal, Rafaela, que eu tô vendo aqui, seria quando a gente for comprar alguma coisa, analisar algum rótulo, ver a quantidade de ingredientes que tem. Os ingredientes que a gente conhece, tranquilo. Mas se a gente vê aquela lista enorme, nomes estranhos, a gente deve o quê? Fugir deles, né? Isso mesmo, a gente precisa ter esse senso crítico mesmo. Se eu pego um produto que ele tem 20 ingredientes, 30 ingredientes, por que tantos ingredientes naquele produto? Quanto mais natural, menos ingrediente vai ser aí, né, nessa listinha de ingredientes. Ok, outro exemplo que a gente podia conversar e dar aqui para vocês é sobre o patê de atum. Né? Como é que é o rótulo desse patê? A gente fez uma análise dele antes aqui. Muito bem. O patê de atum, muitas pessoas acham que está consumindo o quê? O atum rico em ômega 3, né? Aquele todo o benefício do atum. Mas a gente pega um patê de atum, um dos primeiros ingredientes dele é o açúcar. Como assim? Poxa vida! Né? Como assim? Mas é sim. O açúcar a indústria coloca para ter, né? Um sabor a mais, uma durabilidade a mais, que isso vai trazer grande prejuízo. Poxa vida, gente, a gente passaria aqui um tempão falando, mas já deu para vocês entenderem a importância, já deu para vocês começarem, né, a tentar no supermercado na hora de comprar, dar uma olhada nos rótulos. E Rafa, você quer deixar alguma dica aqui no final para o pessoal, alguma orientação? Vou dar uma orientação que eu gosto muito dessa frase. Vocês devem desembalar menos e descascar mais, porque assim vocês estão procurando produtos de boa qualidade. Muito bem. Até a próxima, então.